Seja feita a tua vontade. Nós oramos isso, né? A igreja como uma cooperadora no reino de Deus, na terra. Para que a vontade do Pai se cumpra, nós precisamos ter uma vida de oração. Irmão, eu quero que você me entenda, eu quero que Deus me dê graça para expressar de maneira que você compreenda. Não é que Deus não vai fazer nada se você não orar. Mas é que existem coisas que é a vontade de Deus e que não aconteceram, porque você não venceu isso em oração. Existem coisas que Deus planeja fazer na nossa vida, mas nós não fomos ousados o suficiente para orarmos como Deus quer que a gente ore. Eu falei um pouco domingo, eu citei apenas essa palavra porque eu tenho estudado um pouco sobre isso esses dias. A palavra intercessão lá em hebraico, que é o Antigo Testamento, é paga. Ela significa colidir. Entre alguns significados que tem, o que melhor expressa é colidir, bater de frente. Então orar, irmãos, é clamar a vontade de Deus. Eu já tive a ousadia de orar algumas vezes por pessoas que haviam morrido. E eu cheguei diante do corpo e declarei vida. Eu aprendi algo com o apóstolo Joselito. Ele disse assim: até que Deus mostre o contrário, eu vou orar por aquilo que eu acredito que é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não é que as pessoas tenham saúde, que as pessoas tenham cura, então ore. Acontecer ou não, deixe nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Mas nós precisamos confiar e crer nisso, que Deus é um Pai. E Ele diz assim: olha, se vocês sendo maus sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ele não diz que dará boas coisas aos filhos. O Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E às vezes não tem porque não pede, não tem coragem o suficiente para pedir, não tem ousadia, fé para pedir. E às vezes pede e não recebe, porque pede para desfrutar dos próprios deleites. Tiago fala: olha, vocês guerreiam, combatem, se esforçam tanto, mas não tem porque não pede. O Senhor disse isso através de Tiago: não tem porque não pede. E às vezes pede e não recebe. O texto de Tiago continua e diz assim: porque pedis para desfrutar dos vossos deleites. Então, irmão, olha bem para mim aqui. O que é um resumo de tudo que eu vou dizer aqui? Qualquer coisa que eu orar e que eu falar em oração vai acontecer? Não é isso que eu estou dizendo. A vida de oração que Deus quer para mim e para você é que a gente tenha comunhão com Deus através da oração, para que a gente saiba orar à vontade de Deus. Existem coisas que Deus quer fazer. Por que Ele diz lá em Ezequiel: procurei entre eles um homem que se colocasse entre mim e essa terra na brecha, para que eu não a destruísse, e eu não encontrei. Então, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer se Ele encontrar pessoas para se colocarem na brecha. O plano de Deus foi abençoar a humanidade, mas o homem, entre aspas, estragou aquilo que Deus havia planejado. Alguém pode pensar e dizer: mas Deus não é soberano? Pastor, claro, mas Ele não isenta o homem das suas responsabilidades. Eu quero que você pense nisso. Deus tem uma vontade para estabelecer. Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar você. Ele quer que você seja um canal do fluir dEle nessa terra. Agora é preciso ter uma vida de oração. Tem gente que pensa assim: a vontade de Deus sempre será cumprida, e aí ele fica relaxado e não se move. Irmãos, eu acredito assim: Deus queria que nós tivéssemos o grupo de pessoas que tem hoje na igreja, ou Ele queria que houvesse mais pessoas aqui para adorarem a Ele e serem ministradas pela palavra dEle?
Eu quero pensar com você. Eu quero pensar com você de acordo com aquilo que acontece nas Escrituras e a declaração que o Senhor faz. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E por isso ele diz assim: orem por todos que estão investidos de autoridade. Se você ora, a vontade do Pai se cumpre. Pessoas são alcançadas. Estava conversando com a irmã Mirelle aqui antes do culto. Será que não há uma seta maligna para impedir você de buscar a Deus, de orar, de vir para o culto? Será que outras pessoas Deus planejou que elas estivessem aqui e elas não conseguiram perceber as setas malignas e foram de alguma maneira enganadas? E não estiveram aqui? Eu quero fazer você pensar. Existe uma batalha no mundo espiritual em vão. O diabo está há milhares de anos trabalhando, sabendo que não terá nenhum resultado. É isso que você pensa? Vamos lá, vamos pensar. Satanás então nunca desistiu, porque ele acredita que algum dia ele consiga atrapalhar a vida de alguém, porque ele nunca conseguiu em esses milhares de anos. É isso que você pensa? Ou vez por outra, Satanás ganha vantagem sobre a vida de alguém por alguma razão, e a vontade que não era de Deus acaba acontecendo. Faz sentido? Concorda com o que a Bíblia ensina? Quero pensar com você, porque esse versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Então, se a vontade de Deus já fosse feita na terra de qualquer maneira, Jesus não estaria me ensinando a orar assim. A igreja precisa entender que nós vivemos em guerra, mas você só vive em guerra se você vive uma vida de oração. Senão você está sendo um mero espectador do reino, aquele que senta para assistir o que está acontecendo. Como num jogo de futebol, alguns 20 e poucos jogadores no campo e milhares assistindo e torcendo e gritando das arquibancadas, mas e que nada podem fazer para alterar qualquer coisa no jogo. No reino de Deus não tem torcedor, no reino de Deus tem aqueles que atuam. Quero perguntar: você está posicionado no reino de Deus? Alguns dizem de maneira muito errada que a igreja é como um hospital para tratar os doentes. Não. Nunca vi isso na Bíblia. Porque no hospital você chega e você é atendido por alguém, e você é medicado, e alguém coloca um soro na sua veia, uma medicação, alguma coisa, e coloca você lá numa cama, e se for muito grave, você tem que ficar um tempinho lá internado, e você não precisa fazer nada, você recebe cuidados. A igreja não é um hospital. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos alistados nesse exército. A igreja é comparada a um quartel, onde tem soldados. É lógico que no quartel também tem aqueles que cuidam da saúde. Alguém foi ferido na guerra? Vai para o local onde precisa ser cuidado. Assim que melhorou, que já está bom, volta para a guerra. Na igreja nós somos soldados. Nenhum soldado alistado nesse exército, a Bíblia diz, se embaraça com os negócios dessa vida. Nós precisamos entender que nós vivemos uma guerra. A vida espiritual não é brincadeira. Se você entender isso, sua vida será muito mais cuidadosa e mais vigilante, porque você precisa entender que o inferno está trabalhando o tempo todo. Irmãos, não vai dar para mim falar o que eu desejo falar tudo hoje. A vontade de Deus vai se cumprir na medida que você busca o Senhor em oração, para que o Espírito conduza você e coloque em você o que Ele quer que você ore. E você vai orar com ousadia, para proteger tua casa, para proteger tua família dos ataques do inferno. Porque se você não orar, irmão, você não obterá êxito. O diabo pode te enganar tão facilmente que você pode achar que está tendo vantagem ainda.
Você se acha esperto? Se você tem 20, 30, 40 anos, 50 anos de vida, você vai discutir com alguém que já tem experiência de milhares de anos? Você acha que vai ganhar no conhecimento? Você vai conversar com a serpente? A serpente na época não tinha tanta experiência, irmão. Foi tentar a primeira pessoa, Eva, e ele já ganhou no argumento. De lá para cá ele vem se especializando. Se você for sem as armas espirituais, você será presa fácil. Eva foi conversar com a serpente. Disse: não, peraí, não é assim não. É assim, Deus não disse isso não. Ele falou, não foi bem assim, foi assim. Ele, não, Deus falou isso aí porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, Deus não quer concorrente não, e vocês vão ser igual a Ele. Irmão, não existia outra coisa para tentar. Eva, se você comer esse fruto, você vai ficar bonita. Já era. Eva era a mulher mais linda do mundo, não era? Não tinha ninguém para se comparar, para ela se sentir inferior. Os teólogos dizem que a beleza, a maior beleza que houve foi na primeira mulher criada por Deus, perfeita, sem erro. Irmão, ele podia ter usado qualquer argumento. Eva, come que você fica bonita. Eva, come que você vai poder comer à vontade, não vai engordar. Não tinha, irmão, argumento. A única coisa que tinha, que ela admirava, era o Criador. E Satanás usa a única coisa que ela podia desejar. Hoje em dia, irmão, o diabo tem tanta munição para tentar os cristãos, que ele não precisa de muito esforço. Eu acho que o diabo programou alguns algoritmos, Joivon. Só a programação do algoritmo, ele já diz assim: eu preparei um sistema para trabalhar por mim. Pode ir lá, o que você quiser ver, tem lá. Então você pode ficar com isso aí que você tem o que quiser. É melhor ficar aqui dando o que eu quiser para você, o que você quiser, do que você ir para a igreja. É melhor você ficar aqui vendo e ouvindo o que você quiser, em cores, com as imagens mais bonitas que tem, com alta definição a cada dia, aonde você quiser, qualquer momento, o quanto você quiser, do que você ir orar ou ler a Bíblia. Entende, irmão, o que eu estou querendo dizer a vocês? Então eu quero que você pense sobre isso. Eu não vou nem usar o esboço aqui hoje mais. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Vamos pensar junto comigo? Vamos ler as Escrituras. Efésios capítulo 6. Não ser cristão é ser um soldado desse exército. Você precisa entender isso. Porque Jesus disse: vocês vão pisar serpentes e escorpiões, eu dei autoridade a vocês. Quem é que recebe autoridade? É doente ou é soldado? O apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas e qualquer pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, irmão, existe a figura na Bíblia de guerra, de batalha, de confronto. Eu preciso entender que uma vida de busca a Deus, uma vida de oração, é que vai fazer a diferença, eu entendendo que eu estou nessa guerra. Senão, eu serei mais um bobo alegre no meio da guerra, que o diabo não está nem preocupado, dizendo: a hora que eu quiser, esse daí eu levo para o inferno junto comigo. Eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja muito importante, irmãos. A igreja de Éfeso é uma igreja que foi pastoreada pelos melhores pastores da época, na minha opinião. Essa igreja foi pastoreada, diz historicamente, por João, o apóstolo amado de Jesus. Éfeso era uma grande cidade, promissora, financeiramente próspera. Quem também cuidou, diz que dessa igreja aqui, foram pessoas de nome, pessoas muito importantes, cuidaram dessa igreja. E Paulo escreve a essa igreja, e no final ele diz assim: olha, irmãos, no demais, ou seja, além de tudo que eu já ensinei a vocês, uma carta com a profundidade de Efésios. Quando chega no final, ele diz assim: irmãos, tem alguma coisa ainda que eu não posso deixar de falar. Irmãos,
Tudo isso aqui, o apóstolo Paulo está sendo instrumento de Deus para trazer essa mensagem. Eu quero que você pense comigo e veja o que está escrito aqui. Efésios capítulo 6, verso 10. Olha só, antes de concluir toda a sua carta, Paulo diz assim: no demais, ou seja, irmãos, além de tudo que eu já disse, o que eu ainda quero dizer a vocês é: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para ir para o hospital? Não, irmão, para ir para a guerra. Tu serve a Deus de verdade? Sua vida é de guerra. Sabe o que é que o diabo quer? Que você se iluda e que você comece a guerrear contra as pessoas, para que você guarde mágoa dos outros no coração, que você fique com raiva dos outros, que você fique brigando com os outros. Satanás quer que o marido brigue com a esposa, fique com raiva dela, a mulher fica com raiva do marido. Aí um não consegue entender o outro, porque o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Não é muito diferente, o homem da mulher é muito diferente. No transporte da Kombi das crianças, eu vejo isso, é muito diferente, irmão. É muito diferente. E eu vou aprendendo como experiência, né? Observando isso. Vendo como é o sol. O sol é o mesmo jeito todo dia, não é? E a lua? A lua tem as fases. Tem um dia que ela está de um jeito, outro dia está de outro. É a mulher. É diferente. Como é que os menininhos vêm para a Kombi todo dia, que eles descem em casa? Eles saem de casa assim, entra na Kombi. No outro dia, como é que ele entra? Mesmo jeito. E no outro dia? Mesmo jeito. E as meninas, como é que é? Já as que sabem. Eu pedi para ela vir falar aqui como é que as meninas vêm para a Kombi. Um dia vem toda alegre da vida. É assim que as meninas vêm. Bom dia, pastor. Bom dia, tia Jace. Outro dia, como é que elas vêm outro dia? Entra na Kombi, senta, não dá bom dia a ninguém. Aí eu digo, é mulher. Eu já fico rindo comigo mesmo. Aí eu falo, bom dia. Aí ela diz, bom dia. Eu digo, bom dia, tia Jace. Bom dia, tia Jace. É diferente. Outro dia já vai esperar na esquina. A mulher o dia está animada, brincando com os gatinhos. Irmão, é assim, a mulher é diferente. Aí esses dois seres vivendo na mesma casa. Aí o diabo diz assim, está vendo aí que ele não te ama? Briga com esse homem aí que ele não presta. O diabo fala isso. Está vendo que ele não se importa com você? Aí o homem diz assim, essa mulher é louca, ela me pediu uma coisa ontem e hoje ela já mudou de cabeça. Mas é porque é lua. Estava minguante ontem, hoje já está cheia, já está diferente. E aí Satanás se aproveita de todas essas armadilhas para atacar a família, para que haja divisão na família. E aí os cristãos ficam desapercebidos da guerra espiritual que estão vivendo. Querido, você tem que se aperceber disso. No demais, irmãos meus, o que é que ele diz? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, se revista dele. Quem é que se reveste de algo poderoso como o Senhor, que tem tanto poder para guardar a nossa vida, para nos revestir? Para quê? Para ir para a guerra, irmão. Só tem que usar armadura para ir para a guerra. É ou não é? Você já viu alguém não trabalhar de armadura? Não precisa. Alguém usar colete para ir para o trabalho? Agora a armadura usa para ir para a guerra. Olha só, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse texto está falando de oração? Está falando de oração. Versículo 11. Revesti-vos de toda roupa do hospital. Está escrito assim? Revesti-vos de quê? Toda a armadura. Não deixe nenhum canto desprotegido.
Aí eu já vi crente orando: Senhor, me reveste da armadura. Não vai revestir, porque a Bíblia não diz que isso é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. O que é que Deus está dizendo através de Paulo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, vista você. E o que é essa armadura, irmãos? Eu vou dar um resumão aqui. Os ataques serão constantes na sua vida. Você quer servir a Deus? Os ataques serão constantes contra a sua vida. Por isso que você precisa dessa armadura. A armadura é fazer o que a Bíblia diz para você fazer. Tudo que você vai ver, partes da armadura, é o que Deus manda você fazer. Se você obedece às Escrituras, você está vestindo a armadura. Se você não obedece às Escrituras, você está ficando desprotegido. Por exemplo, se você vai para o culto, você é dizimista, fiel, recebeu lá seus 10%, entregou, você é fiel a Deus. Você congrega, você não fica sem ir para a igreja, mas você gosta de contar mentira. Aí você não está usando o cinturão da verdade. Aquela parte vai ficar desprotegida. Você praticar algumas coisas que a Bíblia diz não isenta você de ser vulnerável em alguma área. Você precisa obedecer aquilo que a palavra diz. E ele diz o motivo, olha o versículo 10: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes, para quê? Para você ficar firme. Irmão, você só fica firme se você tiver uma vida de vigilância, de busca a Deus, obediência a Ele. Isso é uma guerra, irmão. Olha o que o texto diz: toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo virão. O que é que isso tem a ver com oração? Eu vou te mostrar aqui o que é a guerra, irmão. Eu não vou pregar sobre esse conteúdo aqui todo hoje, mas eu quero trazer para você o que é que une tudo isso, porque senão ia demorar muito. Mas olha aqui, o versículo 12: pois não temos de lutar contra carne e sangue. Nós não temos que lutar contra pessoas, mas nós temos que lutar. Tem que lutar ou não tem? Tem que lutar, é isso que a Bíblia está dizendo. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes tenebrosos desse mundo. Irmão, a vida do cristão é lutar contra o diabo. Como é que luta? Como é que luta? Como é que você vai ficar firme contra essa luta? E não tem essa não, irmão, eu não quero brigar. Você já quer buscar Jesus? Você já está na confusão. Já foi. Eu me lembro quando a gente era criança, né? E os mais velhos gostavam de botar os menores para brigar. E a gente ia brigar, eu dizia, não quero brigar. Aí o outro dizia, não, eu também não. E eles ficavam afrontando, né? Talvez vocês já viram aquele negócio. Botava a mão e dizia, cospe aqui. Aí o outro cuspia, aí ele tirava a mão. Aí o cuspe pegava no outro. Aí o outro vinha para cima, a confusão estava feita. Aquele negócio, quando não queria brigar de jeito nenhum, a tática por último era essa. Tua mãe está aqui e a tua mãe está aqui. Quem pisar na mãe do outro. Irmão, e às vezes eu já vi criança não queria nem pisar. Aí o grande empurrava aqui, aí pisava em cima, assim, pisou na mãe do outro, irmão, uma confusão. Nem queria brigar. Eu me lembro que um dia tinha meu primo, que era como um irmão para mim, morava do lado da minha casa. A gente estava na praça e inventaram esse negócio de briga. E aí, meu primo era como um irmão para mim, eu não podia deixar ele apanhar. Colocaram ele para brigar com um garoto que era bem maior que ele, mais forte que eu e maior que eu. E aí colocaram meu primo para brigar com ele, e meu primo ficou meio assim, porque o menino era grande. Aí o menino olhou para ele pequenininho, aí foi para cima. Aí eu pensei, não posso deixar ele apanhar. Eu vou dar uma de brabão aqui. Irmão, eu estava com medo, o coração estava acelerado. Eu devia ter lá
sei lá, uns 8 anos, 9 anos de idade. E meu primo era um ano mais novo que eu, então ele era menorzinho. Aí disseram assim, ó, vai lá. Aí o outro rapaz começou a se animar para vir contra ele. Eu digo, vai massacrar meu primo. Eu falei, não, eu vou, quem vai é eu. Dá licença aqui. Quem vai é eu. Irmão, para ganhar no grito, para apavorar, porque eu estava morrendo de medo. Aí o cara retornou. Quando o cara voltou um pouquinho, eu digo, agora eu vou crescer para cima. Eu digo, o negócio é comigo agora vai pegar. Aí eu pensando, tomara que ele não venha. E aí um encostou no meu ouvido e disse assim, ó, eu vou falar que é de brincadeira, quando ele vir, tu quebra ele na porrada. Eu digo, não, o negócio comigo aqui é de verdade. Porque eu pensei, se esse menino vem, ele me bate, porque ele era mais forte que eu, maior que eu. Tinha como você fugir de uma briga. Agora, irmão, você veio para o Evangelho, não tem como não entrar em confusão com o inferno. Ah, eu vim para a igreja aqui, seu diabo, por favor, eu não vou mexer com você. Não existe isso, irmão. Você já se declarou inimigo de Satanás. Você acha que ele vai ficar com dó de você? Ele não vai ficar com dó de você. Eu vi um dia, irmão, um culto de libertação, que uma mulher grávida ficou endemoniada. Tu acha que o diabo respeita ninguém? Ele podia dizer assim, gente, essa mulher está grávida, eu não vou tomar conta do corpo dessa mulher não. Olha só. O pastor que estava expulsando o demônio teve que dizer, não machuque ela, eu te dou ordem. Mão para trás. Nome de Jesus, sai daí. Expulsou o demônio. Um Satanás se apossou. Satanás não, um demônio, né? Satanás é um só. Seus demônios estão espalhados por aí. Ordeno que você diz, saia dela agora. Irmão, você acha que Satanás está para brincadeira? Você já viu falar de criança endemoniada? Pastor Getúlio é um amigo nosso que trabalha com libertação. Eu nunca vi uma pessoa com tanto discernimento espiritual. Ele vê, irmão, ele olha para a pessoa e vê os demônios que estão na pessoa. Um homem de Deus. Esses dias ele estava gravando uns vídeos falando sobre possessão infantil. Crianças que ficam possessas. Tu acha que o diabo está de brincadeira, irmão? Você acha que o diabo vai brincar com você? Você tem que entender que a vida com Deus é uma guerra. Olha o que está escrito aqui, olha esse texto. Pois nós não temos de lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí ele vai falar da armadura. Ainda não é isso que eu quero frisar para você aqui hoje. Eu posso pregar um dia sobre cada detalhe desse, mas hoje não, olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pegue toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O Senhor quer que você fique firme. Então o diabo vai querer fazer de tudo para você cair na fé. Seja você alguém que faz o que é certo, que obedece à palavra. Porque, irmão, um crente meia boca, aquele que vem para a igreja, mas não obedece às escrituras, esse daí, o diabo não está nem aí para ele. Eu não sei você, mas eu não quero viver uma vida religiosa à toa, perdida. Eu quero ter um relacionamento com Deus que realmente cumpra aquilo que o Senhor disse lá em Mateus 16. Que nós venhamos adentrar as portas do inferno, que as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor Jesus. E nós somos a igreja de Jesus. E nós recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, irmão, não é brincadeira. Mas tudo isso só é possível por meio de uma vida de oração. Eu vou te mostrar isso. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura, para que possais no final de tudo ficar firme. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A mentira vai deixar você vulnerável. Vestido a couraça da justiça. Pratique aquilo que é justo, que é certo. Não engane ninguém. Ainda que você tenha uma mínima vantagem, você perdeu para o diabo. Deu brecha no mundo espiritual. Satanás vai entrar para arrebentar você, porque ele não tem dó de você. Versículo 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
Irmão, pregar o Evangelho é um cumprimento da palavra de Deus. Se você não prega, você está vulnerável. É o que está escrito aqui? É. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Os dardos inflamados, irmão, do maligno são flechas com a ponta pegando fogo. Com a fé você apaga esses dardos inflamados do maligno. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão, manusear essa palavra todo dia. Você tem que conhecer a Bíblia para você guerrear com o inferno, irmão. Senão você não vai passar de um bobo alegre. Quando Satanás veio afrontar o Senhor Jesus, ele disse: olha, você é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aí Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o Satanás: está usando a palavra contra mim, me deu uma espadada. Leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: olha, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha Satanás começando a usar a Bíblia também. Pois está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Satanás começa a usar a palavra também. Leva um monte alto, diz: olha, se você se prostrar, te darei os reinos do mundo. Aí Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí a Bíblia diz que Satanás se afastou dele por momento, até momento oportuno, procurando outra oportunidade. Então, irmão, entenda que você usar a palavra de Deus, conhecer ela, para você obedecer e usar contra toda seta maligna, porque a espada é arma de ataque e de defesa. Um outro dia a gente pode explorar melhor sobre isso. Agora olha o versículo 18. Irmão, temos que olhar diferente para esse texto. Olhe com mais cuidado para esse texto. Versículo 18: orai em todo tempo. Como é que ora em todo tempo? Com toda oração e súplica no Espírito. Oração e súplica. Então não tem só um tipo de oração. Tem oração, tem súplica, tem outros tipos de oração. Olha só, olha para o texto inteiro. Orai em todo tempo, com toda oração. Toda oração. Então tem uma meia oração, Ou tem um tipo de oração, dois tipos de oração? Quantos tipos de oração tem? Toda oração, todo tipo de oração. Olha só. E súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que com toda perseverança? Porque pensa numa coisa que é difícil os crentes fazerem, é passar tempo em oração. Você deve ser uma exceção. Alguém que ajoelha e fica meia hora de joelho, 1 hora, né? Pode ficar tranquilo, irmão, não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas eu quero que você pense, irmão. Quanto tempo você clama a Deus, você busca a Deus? Eles tinham uma hora de oração específica, sabia? João e Pedro vão ao templo na hora da oração, 3 da tarde, hora do sacrifício da tarde. Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Então é necessário um tempo exclusivo de oração. E por que nós não oramos mais? Escute o que eu vou lhe dizer. Satanás quer que você faça qualquer outra coisa, menos orar. Ele vai arrumar coisa para você fazer. Se você ajoelhar para orar, ele vai lembrar você de coisas que você tem que fazer. E aí eu costumo dizer o seguinte: você tem que usar Satanás como sua secretária. Entendeu? Você pega um papel e uma caneta. Quando você for orar, a sua alma está cheia de coisa. Aí o Espírito Santo pode falar com você.
Sua alma pode falar com você, suas preocupações, ou o diabo pode falar com você, como seta maligna, lançando coisas à sua mente. E aí, seja minha alma ou seja o diabo, quando eu vou orar que vem algum pensamento de alguma coisa, você tem que ligar para fulano, que você não ligou ainda. Aí eu anoto. Tem que fazer isso, tem que fazer tal, tem que responder tal pessoa. Digo, respondo depois. Eu vou anotando. Depois digo, obrigado, diabo, valeu aí. Usa o diabo como sua secretária. Depois que você esvazia a sua alma e que o diabo não tem mais argumento, aí, irmão, é hora de você orar. E a oração tem começo, meio e fim. Eu vou ensinar isso outro dia aqui. Tem um texto na palavra, se eu não me engano, é em Lucas, que o Senhor diz assim: Jesus tendo terminado de orar. Então Jesus terminou de orar. Ele não orou um pouquinho e depois saiu, não. Ele terminou sua oração. A oração tem suas fases, tem orações diferentes, tem oração de súplica, tem oração de clamor, tem oração de guerra, tem oração de intercessão, tem ações de graças, tem tipos de oração diferentes, e que nós devemos estar envolvidos nisso. Eu estou numa guerra, e você também, tenha consciência disso. Quer você queira, quer não, você guerreia contra o inferno. Se você veio para esse lugar aqui hoje, aonde é um lugar que se prega a palavra de Deus, uma casa de oração, é porque você está disposto a lutar contra o diabo. Você quer Deus de alguma maneira. Ou se alguém está ouvindo essa palavra depois gravada, está ouvindo porque tem interesse nas coisas de Deus. Então você se declarou inimigo do diabo. Irmãos, eu quero ler com você ainda aqui, olha: vigiem nisso com toda súplica, com toda perseverança, não desanime, ore. Às vezes você não vai ter tanta empolgação. Tem dia que você vai orar, irmão, e você vai dizer assim: eu vou orar tanto tempo. Aí você bota o tempo. Aí quando você olha, meu Deus, já está acabando o tempo, já está acabando, eu queria orar mais. Olha, vai ser muito bom quando isso acontecer. Ou então, como a pastora Joyce Meyer, eu vi uma pregação dela semana passada. Ela disse que uma época uma missionária foi pregar na igreja dela, e a missionária falou que orava 4 horas, acho que era 6 horas por dia, de 4 a 6 horas por dia. Ela disse: pronto, a partir de hoje, ela avisou um monte de gente, eu oro 4 horas por dia. Ela disse que ajoelhou. Irmãos, eu orei por todo mundo, orei pelo ministério, orei pela igreja, orei por tudo que eu lembrei. Quando eu olhei a hora, tinha passado 5 minutos. Faltava 3 horas e 55 minutos. Eu disse: meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer aqui? 3 horas e 55 minutos, que eu não tenho mais o que orar. Irmão, a vida de oração, ela precisa ser desenvolvida, para que tenhamos o hábito de conversar com Ele. Jesus andava conversando com o Pai o tempo todo. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que ele diz assim: Lázaro, primeiro manda tirar a pedra, depois clama o nome de Lázaro, e diz: Lázaro, vem para fora. Mas nesse contexto, Jesus diz assim: Pai, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Olha só, irmão, o tempo inteiro conversando com o Pai. E eles: eu não disse isso para que o Senhor me ouvisse agora, mas é para que aqueles que estão aqui saibam quem está fazendo esse milagre, que eu estou fazendo só aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Em João 5, Jesus disse que ele não fazia nada de si mesmo, ele só fazia o que via o Pai fazer. É como se ele estivesse vendo o Pai o tempo todo trabalhando na vida das pessoas. Ele chega no lugar, no tanque de Betesda, havia uma multidão de enfermos e de doentes, e o Pai fala com ele: vá naquele ali que está paralítico, tem 38 anos. Jesus vai lá: você quer ser curado? Irmão, havia uma multidão de gente ali, mas Jesus escutou a voz do Pai: aquele dali é o que eu quero curar hoje. Aí a gente conhece o texto, né? Ele diz assim: não, eu não tenho ninguém para me ajudar a botar lá embaixo e tal. Enquanto eu vou descendo, quando a água é agitada, outro vem antes de mim. Aí Jesus diz: não, minha pergunta não é essa.
pega a tua cama e anda. E Jesus sai dali, irmãos, curou um só. Eu acho fantástico Jesus. Quanto mais a gente estuda os evangelhos, mais a gente se apaixona por ele. Em Marcos 4, diz que Jesus curou todos os enfermos que trouxeram. Jesus curou os enfermos, pregou a palavra de Deus e foi dormir. E levantou de madrugada, antes de qualquer pessoa acordar. Jesus levantou de madrugada para ir conversar com o Pai num lugar afastado. Ainda estava escuro. Quando o dia clareou, chegou mais pessoas. Porque, irmão, quer ver chegar a gente? É você oferecer alguma coisa de graça. Ah, chega a gente. Jesus estava curando as pessoas. A notícia espalhou. O povo mandou o WhatsApp para os parentes e disse: gente, cura de graça, instantânea. O WhatsApp nos grupos da família, dos amigos. Lógico, estou parafraseando para o nosso contexto. O povo divulgou, irmão, em toda a região. Aí veio um monte de gente, para quê? Para ser curada. Aí eles encontraram, os discípulos olharam aquele tanto de doente e disseram assim: e agora, cadê o Senhor? A gente não pode curar ninguém, quem cura é ele não está aqui, vamos atrás dele. Foram procurar Jesus. Irmãos, quando encontraram Jesus, disseram: Senhor, tem uma multidão esperando. Os milagres de ontem foi fantástico, Senhor, o povo está se convertendo. Jesus disse: o Pai me mandou ir para outro lugar. Não vou nem voltar lá na casa que vocês marcaram o compromisso para mim. Eu não mandei marcar. Vamos, o Pai nos mandou para outra cidade. Irmão, se os discípulos fizeram promessa de que ia levar Jesus, Jesus não estava nem aí. Versículo 19. Olha só o versículo 19. Irmãos, precisamos entender a importância da oração. Você se considera um cristão consagrado de Deus ou um crente fraco? Pergunta ao seu vizinho, diz ele: tu é dos crentes fracos? Pergunta ele aí. Agora olha para mim. Se tem alguém que tinha muita autoridade, intimidade com Deus, era o apóstolo Paulo, não era? O homem foi arrebatado até o terceiro céu, irmão. Escutou coisas que não é lícito dizer aos homens. Um homem que ouviu coisas que, irmão, inefáveis. Um homem que viu Jesus. Um homem que viu Jesus. Jesus aparece para ele, ele fica cego 3 dias. Depois Jesus diz assim: ó, vou te curar agora, você vai pregar a minha palavra por aí. Esse homem que Jesus aparece para ele depois que subiu ao céu, Jesus desce na terra para aparecer a Paulo. Esse homem escreve para a igreja e olha o que ele diz no versículo 19: orai também por mim. Tu precisa de oração? Irmão, Paulo pediu oração por ele. Vamos colocar assim na nossa visão humana e carnal. Não se escandalize não. Paulo, que era mais crente do que todo mundo, diz assim: gente, orem por mim. Estou ensinando vocês a guerrear, a batalhar, mas eu preciso das orações de vocês. Essas intercessoras são minhas parceiras de ministério. Enquanto elas estão clamando a Deus, irmão, Deus está se movendo. Eu não tenho a ilusão de achar que as coisas acontecem é porque eu estou pregando, irmão. Como diz Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. E quanto mais pessoas estiverem clamando a Deus, mais a glória dele descerá nesse lugar, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Paulo diz assim: orem por mim. Vamos continuar esse texto? Orem também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar. Irmãos, Paulo entendia a importância da oração.
Tem coisa que Deus quer fazer na minha vida, irmão, na tua vida. Eu me lembro de um casal que teve um filho, e aí eles ficaram muito traumatizados, porque a mulher sofreu muito, quase morre. E enquanto eles estavam falando, eu senti no meu espírito, Deus quer dar mais filhos a eles, mas eles estão evitando, por causa do trauma do que aconteceu no primeiro. Eu tinha ido na cidade para ajudar num evento que teve lá, na igreja. E aí falei, depois que a gente conversou, eu orei com ele, falei, posso orar por vocês? Pode, pastor. Coloquei as mãos sobre eles. Falei, Senhor, se é o teu projeto, que eles tenham mais filhos, que o Senhor programa esse tempo e que eles tenham mais filhos. A irmã estava dizendo amém o tempo todo na oração, para ser abençoada. Na hora que eu falei isso, ela não disse nada. Quando eu voltei depois lá na cidade, depois de alguns anos, o garotinho com eles, eu digo, que benção. Aí sabe o que eu fico pensando, irmãos? Existe tanta coisa que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós podemos não viver o que Deus tem para nós, porque nós não oramos, porque nós não apresentamos ao Senhor em oração. Pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Pedi, buscar e bater. Essa é a vontade de Deus, que eu tenha uma vida de oração e que eu ore. Pai, seja feita a tua vontade na terra, no céu, irmão. Não precisa orar para a vontade de Deus ser feita, porque não tem anjo desobediente mais lá. Os que tinha já estão fora de lá. Então, para que na terra a vontade do Pai seja feita na sua plenitude, o povo de Deus precisa ter uma vida de oração. O povo de Deus precisa buscar o seu Deus em oração. Porque, irmão, quando eu busco o Senhor em oração, não é que eu convenço Deus daquilo que eu estou pedindo. Não. É porque quanto mais eu oro, mais eu me alinho com a vontade dEle. E mais alinhado com a vontade do Pai, eu vou orar de acordo com a vontade dEle. O que é que diz Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Minha vida alinhada com a vontade do Pai em oração, o poder dele vai fluir na minha vida, para que eu ore de acordo com a vontade dele, e mais a vontade dele será implantada na terra, através da minha vida de busca a Deus e de oração. Tem gente que Deus quer abençoar aí fora? Tem. E quanto mais eu viver em oração, e mais ouvir a voz de Deus, mais pessoas eu serei canal de Deus, para a vida dessas pessoas. Deus tem mais para fazer. E Ele quer que eu tenha uma vida de oração, para que a vontade dEle seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou você acha que no céu, Deus diz assim, Gabriel, compareça em minha presença. Aí Gabriel diz, Senhor, agora não, eu estou cansado, eu voei lá para a terra agora há pouquinho. Não, manda outro, manda Miguel. Não, hoje eu não vou não. Igual aqueles filhos birrentos, né? Já imaginou Gabriel dizendo assim, não, Senhor, não é possível, eu já travei uma batalha ontem lá na terra. Irmão, você imagina isso no céu? Eu imagino quando o Senhor menciona o nome de um anjo, o desejo de obedecer a Deus é tão grande, que ele risca na presença do Senhor no exato momento que ele é convocado. É assim que a vontade de Deus é feita no céu. Agora aqui na terra nós somos teimosos, né? Deus fala assim, faz isso, você diz, Senhor, será que é meu pensamento ou será que é o Senhor? Caçando desculpa, né? Um dia eu fui chegando em Luiz Eduardo, era uma sexta-feira de manhã, e o Senhor falou comigo, eu quero que você jejunhe hoje. Eu digo, Senhor, é o Senhor mesmo? Porque hoje naquele restaurante lá é um peixe. Senhor, aquele peixe só faz na sexta-feira. Se eu vim outro dia aqui, aquele peixe não tem lá.
Aí veio de novo no meu espírito: é para jejuar. Tá bom, Senhor, tá bom. Eu te ofereço o peixe, pega para o Senhor. Irmão, o Senhor quer fazer tanta coisa através de nós, mas eu preciso entender que se eu não vivo em oração, as coisas não acontecerão. Não é porque Deus não quer, é porque eu fiquei fora da brecha. Vamos ficar de pé? Convidar o pessoal do louvor aqui. Por que que ele disse para a igreja: eu dou a vocês a chave do reino? Olha só, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Eita, irmão, o Senhor deu autoridade a você. Se você brinca de evangelho, irmão, Satanás não brinca de ser Satanás. Se eu falar muita coisa, vocês vão começar a esquecer as coisas que eu já disse a vocês antes. Mas eu quero que você ore. Antes do pessoal começar a cantar, feche seus olhos. Pai, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor, assim como a Tua vontade é sempre feita no céu. Faz o que o Senhor quer fazer, Pai, através da minha vida. Faz o que o Senhor quer fazer nesse lugar, através da vida dos meus irmãos que aqui estão. Ah, Senhor, que privilégio nós temos. Ajude-nos, Pai, como igreja, a entendermos que privilégio temos de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo sobre a terra. Ah, Pai, quantas coisas o Senhor quer fazer e nós não percebemos o que o Senhor quer fazer. E ficamos, Senhor, tão distantes daquilo que é a Tua vontade. E é tão fácil dizer que o Senhor vai fazer a Tua vontade, que a Tua vontade será feita. Sim, Senhor, Tua vontade será feita. E ainda mais na sua plenitude, quanto mais nos rendermos a Ti, Senhor, para não ficarmos de fora de tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida, Pai. O Senhor quer abençoar nosso vizinho. O Teu projeto não é só para a nossa vida. O Senhor nos plantou num endereço, é para que sejamos bênção na vida daquele que está conosco. O Senhor nos colocou para trabalhar num lugar onde nós temos acesso a algumas pessoas, que foi o Senhor que colocou do nosso lado, para que nós sejamos instrumento do Senhor, Pai. E quantas vezes não percebemos? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajude a enxergar, Senhor, a batalha que nós vivemos, para que vivamos comprometidos com o Teu Evangelho, Senhor, comprometidos em vestir toda a armadura do Senhor, e realmente vivermos, Senhor, vestindo a camisa do Evangelho, guerreando, Senhor, porque o Senhor quer abençoar a nossa vida, a nossa família, quer abençoar a nossa igreja, quer abençoar a nossa cidade. O Senhor quer abençoar esse estado. O Senhor quer que nós sejamos, Senhor, cooperadores do Senhor nessa grande obra, Senhor. Por isso que o Senhor disse que a obra é grande e os trabalhadores são poucos, e que nós deveríamos rogar ao Senhor da seara para que enviasse obreiros, trabalhadores para a sua seara. Pai, tudo é através da oração. Nós rogamos, Senhor, levanta guerreiros nesse lugar, levanta batalhadores nesse lugar, levanta soldados nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que o inferno venha recuar em Roda Velha, que toda seta do inferno venha se afastar desse lugar, que nós sejamos instrumento do Senhor, para que a luz de Jesus possa brilhar através de nós e alcançar pessoas nessa cidade. Pai, que o Evangelho se expanda em Roda Velha, que nós sejamos instrumento do Senhor para enviar, Senhor, ofertas para missões, trabalho, África, Senhor, em outras cidades onde o Evangelho é pregado, onde pessoas estão passando fome.
porque boa parte da igreja não ouviu a tua voz. Ajude-nos, Senhor, para que não sejamos negligentes para com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos ajude, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, pessoas sejam tocadas por Ti, Senhor, sejam libertas, Senhor, de todo vício, libertas, Senhor, da prostituição, libertas do vício das drogas, libertas, Senhor, do vício da pornografia, liberta, Senhor, de toda espécie de maldade, liberta, Senhor, do pecado. Pai, nós nos colocamos na brecha essa noite, como Tua igreja, Senhor. Nós entendemos que a Tua vontade será feita na medida que nos dispormos a orar por isso e nos colocarmos como instrumento do Senhor, para que a Tua obra seja feita através de nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos reveste de autoridade, nos dê visão espiritual, Senhor, para que venhamos viver esse Evangelho da maneira que o nome de Jesus seja glorificado. Porque, Pai, a Tua palavra diz que nós fomos enviados como cordeiros em meio aos lobos. Por isso, Pai, nos dê graça, nos reveste, Senhor, realmente de autoridade, em nome de Jesus. Nos dê consciência disso, Pai, para que nós venhamos nos posicionar no Teu reino. Nós pedimos isso, Pai, nós oramos no nome de Jesus.